Fala, meu povo! Hoje é quarta-feira e o Porta-Voz está na área com mais uma história de vida para você conhecer. Antes, já vou pedir para você não esquecer de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal, porque eu tô contando com isso, hein? Então vamos lá, roda a vinheta que o Porta-Voz está na área. No vídeo de hoje vocês vão conhecer a Andrea. Ela é colombiana e participou da produção de um documentário chamado Chique Chique, que conta a história de uma comunidade da região de Tabaco, na Colômbia, que foi desapropriada por uma das maiores mineradoras de carvão do mundo. Depois que essa comunidade foi desalojada, toda a cultura e a tradição que eles tinham foi se fragmentando e se perdendo. Hoje, depois de 10 anos de um processo judicial que ainda está acontecendo, essa comunidade luta para recuperar um pouco de tudo que ficou para trás. E essa é a história que eu conto para vocês hoje. Andréia, bem-vinda ao Porta-Vozes. Um prazer ter você. Para começar, como surgiu a ideia do documentário Chique Chique? Inicialmente, ele não foi idealizado como um documentário, mas sim como uma pequena revolução de uma comunidade que precisava visibilizar sua situação, que precisava, além de visibilizar, também reconhecer o que era importante para eles, e era essa parte cultural. Então a gente foi em busca de uma coisa que fosse muito significativa para eles, trouxe uma primeira ideia de escrever um projeto mais na parte gastronômica, e quando a gente ganhou o prêmio, com toda essa proposta, que foi com o Ministério da Cultura da Colômbia, aí a gente falou, isso tem que ser visto pelo mundo. E foi a ideia do documentário, que foi aceita pela comunidade também. E como foi ter esse contato com ele, descobrir ali as principais dificuldades depois de tudo que eles passaram e tudo que aconteceu? Bom, não era uma coisa nova pra gente, da equipe, né? Porque tinha uma colega que já tinha trabalhado com eles, algumas questões da parte social, de recuperação, de memória coletiva, reconhecimento do patrimônio cultural que eles tinham. Então já tinha um pouco de proximidade. Aliás, porque é uma comunidade que já tem uma história difícil, então você entrar direto, tipo, vamos falar, vamos conversar, o que aconteceu? É muito difícil para eles. Aliás, tem um receio, né? Com alguém que vem de fora, quer dizer, de fora da região deles. O que significa, a gente pode falar assim, tanto para um país ou quanto para as pessoas em volta ali, se perder um pouco dessa cultura? O que acontece? Mais do que perder, é que eles não percebem o que tem culturalmente. Então, eles acham que não tem, porque não se perde. Isso foi interessante do processo, porque mesmo fragmentados, mesmo que eles não estavam no território, aconteceram coisas como, por exemplo, aquele guardião das sementes, que ele resgatou as sementes, mesmo não estando no território, ele buscou um lugar para poder, emprestado um terreno para ele plantar. Ele buscou com um parente, de muitos anos atrás, ele foi buscar um pedacinho de terra para plantar essas sementes. E isso mostra essa vontade de você querer resgatar e guardar ainda, conservar a sua cultura. É uma semente que conta uma história, que conta toda uma décadas de uma resistência, porque, aliás, uma população afrodescendente que já teve umas outras revoluções lá atrás para poder ter esse território e tal. Tem a parte, por exemplo, da receita, onde eles, no dia a dia, eles tentam ainda conservar essa gastronomia. Não tem todos os ingredientes como tinha antes, mas eles tentam conservar aquilo, chamar os parentes, a família, reunir, mesmo que estejam separados, eles tentam fazer aos poucos. Só que eles não tinham percebido o importante que era isso. O Chique Chique hoje já foi até para a Alemanha, né, num trabalho de divulgação. Como que é hoje, depois de todo esse processo, ver a grandiosidade e a importância desse trabalho? Eu acho que a parte mais bonita do Chique Chique como documentário, o resultado depois. Porque, bom, no primeiro ano, logicamente, nessa parte audiovisual, você quer que ele também esteja num festival, alguma coisa.
E a gente conseguiu. Mas não era só essa questão de você estar num festival de cinema. Era a questão de que ia ser visto por mais pessoas e que ia ser entendido aquela mensagem. Que tabaco não ia ser qualquer um, ia ser uma comunidade resistindo e sendo talvez a voz de muitas comunidades no mundo. Porque não é só uma mineradora que existe na Colômbia, que é um estado que fez aquilo, que expulsou um pessoal do território. Uma questão que acontece no dia a dia. Até a gente, quando expulsa outros do lugar onde mora, porque acha que não são dignos de morar naquele lugar. Então, isso que era interessante, por um lado, de ver como cada vez que a gente mostrava o Chique-Chique, tinha sempre no público alguém que começava a falar, alguém que chorava, alguém que se sentia identificado, mesmo que não era seu idioma, mesmo que não era nas suas palavras, mas as pessoas se identificavam. Fazendo uma ligação, como você falou, de questões de outras comunidades, outras pessoas que se identificam, aqui no Brasil a gente teve 2 casos recentemente de pessoas que sofreram por irresponsabilidade de uma empresa, que foi Brumadinho e Mariana. Você consegue fazer essa ligação? Acho que de fato quando a gente estava trazendo para cá o documentário para o Brasil, foi há pouco tempo que aconteceu de Mariana. E justamente por isso que começa a ver esses paralelos, né? E aquilo que eu falava de quando uma comunidade assiste ou vê esse tipo de coisas, por exemplo, essas produções, entendem por que não estão sozinhos, porque está acontecendo e por que é importante falar disso. Porque se não tivesse acontecido aquilo de Mariana, muitas pessoas nem entenderiam o que é Mariana, onde que eles estão e por que realmente não foi uma catástrofe e se talvez um erro humano. O que estava acontecendo? Por que não foi previsto? Por que não estava tendo uma manutenção? Por que era importante esse espaço, mesmo que fossem poucas famílias? Porque é isso o que é complicado quando não entendemos a importância ou não nos valoramos como seres humanos desde o mesmo patamar, desde o mesmo ponto de vista. Mas que você se entende como mais ou menos importante dependendo de onde você é. Ou da quantidade, né? Não é uma comunidade que tem mais de quantos mil habitantes, então eles vão se virar. Que é o que acontece, né? Os governos às vezes esquecem aqueles que são minorias. Então isso que acontecia no caso. Essa coisa horrorosa e tristíssima que foi aquele de Mariana, fez pelo menos entender aos brasileiros que estava acontecendo alguma coisa. E que hoje em dia tem consequências. Hoje tem consequências não só sociais, que são muito fortes, como também ambientais, econômicas, que são a partir daquilo. Mas as pessoas pelo menos já começam a comentar, começam a entender essas minorias, aquilo que falávamos daqueles que não são visibilizados. Então, logicamente, existe uma ligação de todas essas situações. O pior, o triste, é quando isso acontece de novo. E em tão pouco tempo, se fala, já tinha um alerta, já tinha acontecido uma coisa. Agora, você está esperando que percam um monte de vidas, ou o que está esperando uma sociedade, um país, um governo para poder agir? O que mais mudou na vida da Andreia depois do Chique-Chique? Reafirmar que qualquer coisa mínima que você possa fazer para que outros possam ter voz, você deve fazer. Isso foi um fato. Por mínimo que você ache que seja, ou difícil que ache também que seja, quando você tem aquela vontade, com certeza vai gerar alguma coisa positiva. E não sempre, isso é uma coisa que também a gente deve entender, não sempre, mesmo com a boa vontade que você tem, vai ser fácil e vai ter um resultado romanticamente positivo. Pode ser positivo,
mas pode ter um processo traumático. E o Chique Chique teve muitas coisas difíceis e teve muitas coisas traumáticas. E você conhecer a realidade, a verdade, não é fácil, mas isso ajuda para que a memória coletiva exista, para que você entenda por que é necessário conhecer a história, para não repetir os erros. Então, é isso. Se você ficou interessado e quer assistir todo o documentário, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Como a Andrea disse, espalhar essa ideia é um pouquinho do que a gente pode fazer para ajudar aqueles que correm atrás dos seus direitos que lhe foram tirados. Agora, se você gostou da história da Andrea, não esquece de dar like aqui no vídeo e se inscrever no canal, como eu já falei. Não esquece também de compartilhar e que tem as redes sociais que você pode acompanhar durante toda a semana mais conteúdos. Semana que vem eu tô de volta com mais uma entrevista e eu vejo você lá. Beijo, tchau!